Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos falando aqui para mais uma edição da websérie, mais um episódio da websérie O Varejo na Era da Pandemia. Esse, eu sempre digo e repito aqui, mais um programa especial, especialíssimo, com dois grandes profissionais, dois grandes queridos amigos e profissionais de referência no mercado. Hoje nós vamos debater a tecnologia transformando o varejo. Será que é mesmo? A tecnologia está transformando o varejo? Então a gente trouxe aí duas feras, dois profissionais habilitados para enriquecer esse nosso debate. Lembrando que a websérie O Varejo na Era da Pandemia acontece sempre às segundas e quintas-feiras, às 6h30 da tarde, com programas imperdíveis, sempre com profissionais do mais alto calibre aí do mercado. Vocês vão, pelo que eu estou vendo, vocês têm gostado, têm permanecido, então eu espero que a gente continue assim. Hoje não vai ser diferente, eu já vou trazer aqui para a sala meus dois queridos amigos, Rodrigo Schiavini e Lúcio de Moraes. Lúcio Leite Moraes, né? Às vezes eu confundo se é Moraes Leite ou Leite Moraes, não sei o que me dizer, tá, Lúcio? Gente, boa noite, bem-vindos, obrigado por vocês estarem aqui. Antes de mais nada, bem-vindos e boa noite. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Primeiramente, um prazer estar aqui com você, né, cara? Um cara que o Ricardo é uma pessoa que eu conheço aí de longo período já, trabalhamos juntos na Abercom, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, viajamos juntos, fizemos um bom aprofundamento aí no varejo esse ano, antes da pandemia, né? O que nos trouxe um bom conhecimento aí de coisas que, por incrível que pareça, nós vamos falar hoje, estão influenciando de forma bem positiva o mercado. Prazerzaço estar com vocês. Maravilha, Rodrigo. Obrigado por ter aceito o convite. O Rodrigo é fundador e CEO da Smart Hint. Ele vai falar muito sobre isso aqui também, do trabalho que ele faz, essas novas tecnologias que estão invadindo todos os setores. Não poderia ser diferente no varejo, além de ser, como ele mesmo falou, meu parceiro da diretoria da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, Lúcio Leite Moraes. Lúcio Leite, tá bom assim? Nosso Tá diretor, ótimo. Lúcio, como é que você está? Tá tudo bem? Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodrigo. Antes de mais nada, Lúcio Moraes Leite. Tá bom. É um prazer, Ricardo. Obrigado pelo convite aí. O Ricardo é um parceiro aí de longa data, um querido amigo. A gente tem feito bastante coisa juntos. Já estudamos juntos, inclusive, né, Ricardo? Então é uma parceria Sim. aí de longa data. Obrigado aí por fazer parte desse painel aí junto com você e com o Rodrigo. Maravilha. O Lúcio, além de nós temos aí um pouco da história fazendo coisas juntas aí, o Lúcio hoje está na Teltec Solutions, né, que é uma empresa, ele está como diretor de transformação digital lá e de retail business, comandando essa empresa que tem se destacado bastante no mercado na área de tecnologia, além de ser diretor institucional do IBEVA, do Instituto Brasileiro de Executivo de Varejo, nosso companheiro na diretoria da Becom também, na área de tecnologia também. Então, o Lúcio está conosco em várias jornadas, além de estivemos juntos esse ano em Nova York, né? Estivemos Mais uma juntos vez, né, também, Ricardo? mais uma vez, né? Foi bem construtivo esse ano lá, trocamos muitas ideias, e foi o último evento, né? Praticamente o penúltimo, o último evento grande, né? De magnitude, né? Antes da pandemia, né? Antes nós tínhamos uma pandemia, diz inclusive que o varejo fechou, e o varejo que vai reabrir em junho do ano que vem, né? Os grandes eventos mundiais, de novo com a NRF. Vamos ver, né? É mais ou menos por aí, né? Mas, enfim, obrigado por vocês terem aceito o convite. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Vamos discutir tecnologia, vamos debater isso aqui hoje, vamos ver como é que a gente pode explorar esse tema, que eu acho que é extremamente importante no momento que o digital ganhou esse protagonismo muito grande na era da pandemia. O varejo foi um dos setores mais afetados de início, depois teve uma organização boa e a tecnologia ajudou bastante. O digital, sim, mas a tecnologia bastante nesse processo de sorregimento, de manutenção das operações no ar, né? Eu acho muito importante falar nisso. Reforço para que vocês, se possível, assinem o nosso canal do YouTube aí, ó, cada pessoa que entra deixa a gente muito feliz. Mas, saindo da propaganda e vamos para a prática, antes de entrar no nosso tema de fundo, meus amigos, eu queria fazer uma provocação para vocês, uma provocação que eu sempre faço em todos os debates aqui, é nosso 15º programa da websérie, tá? Então, vocês estão completando aqui 30 profissionais convidados com vocês dois. Eu sempre puxo dos profissionais, dos especialistas que estão aqui, não poderia perder a oportunidade de também fazer isso com vocês, e de fazer uma pergunta, assim, antes de a gente entrar no nosso tema de fundo, assim, como é que vocês estão vendo, nesse momento de pandemia,
o varejo e consumo? Como é que vocês estão vendo o setor, como tem se comportado? Eu vou dar a palavra primeiro para o Rodrigo. Rodrigo, a sua visão, como é que você está vendo agora o momento do varejo e consumo, nesse momento delicado que a gente está passando? Cara, potencializou muito o canal online, né? Para quem já estava preparado, vendendo dentro do canal online, já estava digitalizado, foi uma baita uma oportunidade, né? A gente fala que tem uns que choram, outros que vendem lenço. Para esse segmento que estava preparado já, foi o momento de vender lenço. Nós aqui, que só trabalhamos com varejo online, tivemos um crescimento bastante considerável, bem melhor do que estava previsto inicialmente, porque não tinha como, né? A partir do momento que todas as lojas fecharam, as lojas físicas fecharam, mesmo quem tinha apenas um canal de comércio eletrônico, mesmo que fosse relevante, ele não tinha alternativa, ele teve que ir 100% para online, né? E aí foi a oportunidade que o pessoal viu como escalável esse meio, né? Se falava muito de como é que o canal online poderia ser escalável, e aí ficou claro como ele é escalável. Mas eu acho que o principal papel, Ignacio, é que deixou claro para todo o setor, para todo o varejo, que a tecnologia é fundamental. Mesmo para as redes antigas, as redes que vêm aí com o seu formato tradicional, não é julgamento aqui, é somente uma exemplificação. Seu formato tradicional, ele percebeu que momentos de extrema diversidade, como o que nós estamos vivendo agora, requer um ajuste muito rápido, né? E que esse ajuste ou essa implementação das tecnologias, e aí o Lúcio daqui a pouco fala um pouquinho mais sobre que tecnologias são essas, né? Faz com que o business como um todo, ou seja, a empresa como um todo evolua, que ela consiga reduzir alguns custos que até então ela nem percebia que existiam, algumas duplicações de trabalho, algumas simplificações da transmissão de conhecimento que ela desconhecia e que agora passa a fazer parte do dia a dia. Um exemplo básico, como nós estamos aqui agora, transmitindo para o Brasil inteiro uma reunião. Eu estou em Curitiba, o Guinâncio eu acho que está no Rio e o Lúcio está em São Paulo, se eu não me falha a memória. Cara, uma forma muito rápida, fácil. Imagina uma rede varejista que tem suas 100, 200 mil, 2 mil lojas. Como é que ela transmitia antes o conhecimento para esses funcionários, para a força de trabalho dela, e como é que ela começa a encarar essas novas tecnologias, essa digitalização, de uma forma extremamente benéfica, com redução de custos e agregação de valor, não só para ela, mas também para o consumidor final. Então, eu vi isso, embora tenha sido extremamente dolorido, mas uma baita de uma oportunidade para mostrar e evidenciar e chancelar que a digitalização ela está aí, ela veio para ficar e não há como fugir. Não tem como você encontrar uma alternativa diferente dessa, a não ser você investir inicialmente nessa parte de digitalização, utilizar as ferramentas que a internet nos proporciona para colocar isso em prática no dia a dia, para reduzir custo, aumentar a tua capacidade de proliferar a informação para a tua rede de trabalho mesmo, e, com certeza, melhorar a experiência do consumidor na ponta, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente viu muito esse aspecto dentro da NRF esse ano, sobre experiência de consumo, né? E aí nós estamos falando não só do ambiente online, mas também do ambiente físico, ou seja, nós estamos falando de consumo como um todo, e aí vai ser tema para nós conversarmos bastante. Então, uma baita uma oportunidade que a pandemia nos trouxe para evidenciar toda essa transformação, mesmo para aqueles que não faziam questão de ver o que estava acontecendo. Maravilha, excelente explanação, Rodrigo. Você viu, Lúcio, que o Rodrigo ele já deu mais uma pincelada aí, já levou para o lado do varejo digital, já mostrou a força do varejo digital, não poderia ser diferente, é a verdade mesmo agora. O varejo digital gritou nesse momento, suplantando bastante uma série de dores, como bem disse o Rodrigo nesse primeiro momento, mas eu queria também ver a sua visão. Você, como um grande player de tecnologia, acostumado com as montagens de infraestrutura, de digitalização em diversos players do varejo, como é que você está vendo esse momento do varejo de consumo? Bom, antes de mais nada, falar depois do Rodrigo é sempre um desafio, né, cara? Porque traz assim traz uma bagagem absurda. Bom, eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, coisa de umas semanas atrás, eu estava num evento da Microsoft, e aí tive a oportunidade de escutar o CEO da Microsoft, Satya Nadella,
uma coisa interessante, né? Aquilo que estava programado para os próximos 2 anos para frente, que as empresas de varejo, por exemplo, estavam programadas para fazer para os próximos 2 anos, tiveram que correr atrás e fazer em 2, 3, 4 meses no máximo, né? Então já começa aí. A gente, quando fala de transformação digital, por exemplo, é algo que há quanto tempo a gente já vem falando sobre isso, né? Existem, por exemplo, aí um estudo feito aí pela Digital Vortex, foi lançado, inclusive, um livro sobre isso no passado. A gente precisa entender o seguinte, diversas partes da economia elas já estavam sendo impactadas por empresas disruptivas ou por novos modelos de negócio. Então, a gente já falava sobre essa transformação digital, a gente já falava sobre esse caminho de ir para o digital. E aí, o que acontece? A gente vem aí com uma pandemia que pega todo mundo de surpresa, literalmente surpresa, mas como o Rodrigo comentou, tiveram aquelas empresas que já estavam trabalhando muito bem, obrigado, o digital, essas aí foram mais rápido, passaram, né? Na verdade não passaram, elas estão passando por isso de uma outra forma, e a gente vê nos próprios números que a gente tem visto aí sendo relatadas, em que a gente teve um consumo, uma venda no digital de uma forma, crescendo de uma forma muito, muito bacana. Eu como sempre, eu sou sempre muito otimista, né? Você me conhece bem. Acho que vamos sair disso muito melhor do que entramos, até mesmo porque esse processo, né, como eu comentei, ele acelerou essa transformação digital. Você vê aí os casos de pequenos, ferramentas como o WhatsApp, por exemplo, que fizeram com que as empresas pequenas permanecessem de pé. E até as grandes usando esse tipo de ferramenta, usando esse tipo de canal para poder escalar as vendas, né? Então, aquilo que a gente via, eu gosto de usar esse exemplo porque a Apple, para mim, é uma referência muito grande em relação a isso, né? Então, você vê, você tem consultores nas lojas. E eu me pergunto aqui, por que a gente também não tem isso nas lojas? E quando a gente começa a ver o varejo, no momento de crise, colocando ferramentas como o WhatsApp na mão dos vendedores para se comunicarem de uma forma diferente, para venderem de uma forma diferente, acho isso fundamental. E a gente vai falar mais sobre isso ao longo desse bate-papo, o papel da tecnologia, né? Então, se a gente parar para pensar, hoje, no meio da pandemia, se a gente não tivesse tecnologia, onde é que a gente estaria hoje com tudo isso, né? Então, são reflexões que a gente precisa fazer, mas, de novo, mais uma vez, eu acho que a gente vai sair muito melhor do que a gente entrou nessa pandemia. Maravilha, Lúcio. Eu quero aproveitar esse gancho que o Lúcio deu no finalzinho da fala dele, papel da tecnologia, e já trazer ele como o primeiro tópico que eu queria provocar vocês dois para o debate, tá? Primeiro, desmistificar um pouco essa questão da tecnologia. Quando a gente começa a falar de tecnologia, parece que é uma coisa complicada, uma coisa cara e inacessível. A gente tem que. Eu quero que vocês me ajudem nessa primeira pergunta aí que eu vou passar para vocês, primeira provocação que eu vou passar para vocês, para de cara desmistificar isso, tá? E segundo, dar um sentido de acessibilidade para as pessoas e um entendimento mais puro e simples possível. Então, a minha questão é: qual realmente é o papel, tá, da tecnologia, da transformação da tecnologia nesse momento que a gente está vivendo agora no varejo? Então, nesse atual momento do varejo, qual o papel da tecnologia para ajudar a transformar, né, setores, empresas, profissões? Eu estou ampliando o leque aqui, eu estou deixando aberto para vocês poderem dissertarem da maneira que vocês acham que seja melhor, tá? Mas qual esse papel? Vamos justificar um pouco isso aqui. Daqui a pouco eu vou dar boa noite para todo mundo que está entrando aqui no chat, mas eu quero dar já essa primeira provocação de cara. Agora eu vou inverter a ordem. Eu vou trazer o Lúcio primeiro. Lúcio, é complicado demais tecnologia? Qual o papel da tecnologia para ajudar a gente a sair desse momento que a gente está agora? Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar quando a gente olha para a tecnologia ela não é um fim, ela é um meio para tudo isso. É um equívoco a gente achar em que a tecnologia ela é maior do que o próprio negócio, como a gente percebeu isso ao longo dos últimos anos, né? A gente viu aí IT de grandes empresas ficando cada vez mais inchado e muitas das vezes criando até barreira para o próprio negócio. Então, a gente via, por exemplo, a área de negócio queria fazer alguma coisa,
eu não posso porque a gente não permite, né? Então, é uma coisa, primeiro a gente precisa quebrar essa ideia. A área de tecnologia, ela é um meio para tudo isso, né? Ou seja, eu preciso criar mecanismos, eu preciso criar uma plataforma, uma área que vá suportar a área de negócio. Isso não faz sentido, né? Um outro ponto importante aqui, que a gente tem que olhar para tudo isso, que você mesmo comentou, né? Anos atrás, a gente tinha um custo de tecnologia muito caro. Então, às vezes, para você comprar um servidor, para você montar um espaço, para pensar num comércio eletrônico, era uma coisa completamente mais complicada e fora até da imaginação dos simples mortais que não são de tecnologia. Hoje, a gente consegue ir para a nuvem muito rápido, com custos extremamente baixo. A gente tem aí, o Rodrigo sabe melhor do que eu, né? Ele vai falar um pouquinho sobre isso, acredito, mas assim, monta-se um negócio digital muito rápido. Aí não estou nem entrando no mérito da estratégia, do negócio, nada disso, mas do ponto de vista de tecnologia, a gente cria uma loja, a gente cria um negócio, a gente vê as pessoas hoje trabalhando de casa, vendendo muita coisa de casa também, né? Então, a tecnologia ela está acessível e realmente muito barata para todo mundo, né? Acho que o único ponto aqui que eu me apego aqui é essa coisa, ela precisa fazer sentido, ela precisa ser vista realmente como um meio. E eu vou dar um exemplo, eu não posso ir para um shopping center e pensar no Wi-Fi pelo Wi-Fi. E é o que mais acontece, né? Então, às vezes, você tem lá um shopping center que procura a gente para falar, eu quero instalar um Wi-Fi aqui no meu shopping. Acho que a pergunta aí é completamente diferente, né? Como é que eu uso isso como uma ferramenta de negócio? Como é que a gente ajuda realmente, através da tecnologia, que esse investimento ele faça cada vez mais sentido para o negócio? E aí são três pilares importantes aí, que acho que a gente acaba falando mais para frente, mas eu preciso conhecer o cliente, eu preciso desbloquear o poder dos dados e como é que eu empodero o meu colaborador, né? Então, tudo isso ele precisa fazer parte de uma estratégia do uso da tecnologia. A gente diz que a tecnologia correta no lugar certo, e é muito por aí. Bom, você deu uma dica, deu uma deixa aí, que é como é que eu conheço o meu cliente, como é que eu uso o poder dos dados, como é que eu empodero o meu colaborador. Então, 3 chaves aí, já são sites poderosos aí para eu seguir aí. Mas então vou repetir a pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, qual o papel da tecnologia nesse momento de transformações que a gente está vivendo, nesse atual momento do varejo na pandemia? Qual a função da tecnologia para nos ajudar nesse momento, no seu ponto de vista? Você comentou que eu puxei para o comércio eletrônico porque eu vivo no comércio eletrônico, né? Mas eu sou fã, assim, direto do varejo tradicional. É onde está a força, independente do crescimento que a gente tenha tido aí nos últimos meses, que hoje deve estar na casa de uns 10% de penetração. 90% da venda do país, assim que retomar tudo, continuará sendo feito pelo varejo tradicional. Eu acho que aí está um grande desafio, né? Como utilizar essas tecnologias que hoje já estão disponíveis também para o varejo tradicional, para mudar o conceito do varejo tradicional. E aí tem um cara que eu gosto muito, que eu acho que muitas das pessoas que vão assistir aqui também podem entender como um benchmark, que é a Amazon. A Amazon, no que tange varejo, ela trabalha como primeiro pilar de cultura a experiência do consumidor. Então, desde quando ela nasceu lá atrás, em 96, teve agora um vídeo que deu buzz aí, que rolou na internet, de uma entrevista com o Jeff Bezos, em 99, mostrando só sobre experiência. Estava lá trabalhando numa mesa, a mesa dele era uma porta, já era uma empresa bilionária e o cara estava daquele jeito ainda, mas o pensamento dele era todo em levar a experiência de consumo. E aí você olha o Jeff Bezos ou a Amazon, ela fez um trabalho ao contrário do varejo normal, do tradicional, que é o tradicional, você abre uma porta de uma loja, expande isso e um dos canais é a web, a internet. E o Jeff Bezos começou 100% online, ele fez o contrário, agora ele abriu portas, né, de varejos físicos.
E mesmo no varejo físico, ele foi lá e trabalhou o que há de trabalho em cima de experiência do consumo. E olha só que interessante, a gente não está falando só de tecnologia, né? O pessoal, mas a Amazon pode fazer. Você vai dentro de uma loja, que tem lá uma loja que tem nos Estados Unidos, que é uma loja que chama-se 4 Stars, que é produtos que têm 4 estrelas ou mais, estão dentro dessa loja. O que são as suas 4 estrelas? São aqueles ratings, aquelas avaliações que os clientes fazem sobre o produto. Todo produto ou uma gama dos produtos que tem essa avaliação de 4 ou mais está disponível dentro da loja, com impresso, pessoal, impresso no papel, escrito lá, uma avaliação que um cliente deu sobre aquele produto e dizendo que aquele produto tem 4 ou 5 estrelas. Impresso, não tem nada digital nisso. Simplesmente eles fizeram uma curadoria do produto e colocaram lá dentro, dividiram entre áreas dentro da empresa, dentro do varejo, e você vai lá dentro daquela loja, você não questiona se aquele produto é bom ou não, ele está carimbado já pelos próprios clientes de que aquilo é bom. Tem uma outra loja deles, que é a Amazon Bookstore física, que você vai dentro da loja, é uma loja de livros. E dentro de uma stand lá, está mostrando um livro, e embaixo dele tem uma etiqueta. Se você gosta desse livro, e também provavelmente você vai gostar desses outros. Tudo físico. Não tem nada assim de tecnologia. Mas a tecnologia foi utilizada para reconhecer o padrão de consumo dentro da internet e jogar isso para o varejo físico. Então, exemplos de como que você pode melhorar o seu ambiente no ambiente físico, porque você também tem essa informação no seu ambiente físico. Você sabe se a pessoa compra uma determinada roupa, ela gosta de outra, por isso você monta um look. Se você compra um determinado livro, caso da Amazon, você também tem gostos de livro parecido. Porque hoje, quando a gente vai dentro de uma livraria, se divide por área, né? A área de autoconhecimento, a área de tecnologia, a área de não sei o quê. Mas será que quem está buscando um livro de tecnologia, ele só quer ver tecnologia? É só isso que ele busca? Não tem nenhum tipo de recomendação diferente? Essa é a forma de pensar diferente do tradicional. E aí, como o Lúcio falou, a tecnologia, pessoal, sempre vocês precisam entender que ela é meio. Eu vou abrir um site do comércio eletrônico e ficar rico. Não existe isso. Nunca é fim. Ela é meio. E aí, por conta disso, além de reforçar o que o Lúcio falou, hoje a tecnologia está muito acessível. Você consegue colocar uma loja virtual pagando o plano full dessa loja virtual por R$400 por mês. Você consegue fazer isso. Tenho clientes que utilizam plataformas que são parceiras nossas, que têm esse valor de mensalidade, que fatura mais de 1 milhão. E o cara continua com a loja de R$400 por mês. A loja é baratinha? Cara, a loja é o preço dela. Agora, vai do que você quer utilizar ou quer particularizar do teu atendimento com o teu cliente em cima daquela plataforma. Eu vi muitos casos, Ignácio e Lúcio, de o varejista querer entrar na internet e ele já vem questionando um monte de coisa. Mas eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, eu quero que seja... Cara, hoje na nossa nova era de experimentação, faz o básico. Vamos lá, vamos começar. Vou dar 2 exemplos aqui. Quem está entrando na internet agora e depois quem já está na internet. Quem está entrando na internet agora? Cara, pega uma loja virtual simples eu digo, que entrega, você tem várias aí no mercado de referência, pega uma, seja de entrada, coloca para funcionar. O maior trabalho que você vai ter é subir produto com uma imagem decente, com uma condição comercial decente, mesma da tua loja, não precisa ser preço mais barato, aquilo acabou já, que o e-commerce tem que ser mais barato porque tem menos custo. Não tem menos custo coisa nenhuma, tem o mesmo custo da loja física, são diferentes os custos. Mesmo preço, faça uma descrição do produto de uma forma que o teu cliente entenda, não fica copiando o dado do fornecedor, replicando dentro do... Você tem que ter algumas coisas que são diferentes no comércio eletrônico, mas faça o básico. Suba na instância de uma plataforma simples, normal. Simples, eu digo que ela não é basicona, eu digo simples no sentido dela estar preparada para o mercado, ela é simples de utilizar. Ela tem 3 passos para fechamento de um pedido, por exemplo, isso é simplicidade. Trabalha com a transportadora, trabalha com meio de pagamento, pronto, cara, você tem a loja no ar, coloca cliente para dentro, faz anúncio, traz o cliente para dentro e começa a converter. Quando você começar a ter um valor, um número, quantidade de pedidos suficiente, você vai pensar numa integração, numa melhora de um processo, integrar com o teu ERP. Cara, porque enquanto isso não acontecer, eu não gasto milhões em fortunas. Já vi vários projetos inviabilizarem, até de grandes marcas que já saíram do país, gastaram fortunas para fazer todo o basicão, colocaram para vender, não conseguiram trazer o cliente decente para a loja. Vai experimentação, coloca um básico funcional, coloca para rodar, rodando você vai melhorando e assim é hoje o mundo, né? O nosso mundo é feito de experimentação, projetos de curto prazo, deu errado, joga fora, não deu certo, incrementa e melhora.
Outro exemplo de clientes de varejos que já estão no mercado, varejo de médio porte, por exemplo. Já está com estrutura legal, já tem transportadora, já tem meio de pagamento, já converte, já está integrada. A estrutura básica já está funcional. O que você pode fazer na sequência? Coloca a tecnologia como meio para encantar o consumidor final. Como que faz isso? Também, lá modelo Amazon. O cliente entrou, clicou no produto, você pode oferecer para ele, quem procura esse produto também gosta desse outro. Aquilo que o Leite falou ali no início, que a Amazon, que a Apple faz, ela dá uma consultoria para o cliente dela. E hoje tem tecnologia extremamente acessível dentro do varejo online que permite que se faça consultoria para o consumidor final. Extremamente acessível. Não é mais coisa de outro mundo. Mas só a Amazon. Não, gente. Hoje, com essa redução dos custos de contratação de grandes estruturas de data center, os famosos clouds, eu consigo contratar máquinas por hora, não preciso desembolsar verdadeiras fortunas para comprar uma máquina, que o Lúcio comentou agora há pouco. Então, isso facilitou tudo. E tem várias startups que surgiram aí no mercado que proporcionam, ela trabalha numa dor específica, ela se especializa naquilo. Tem um valor de investimento extremamente acessível, você consegue colocar no teu varejo já de médio porte, que está todo o resto funcionando, para atender o cliente da melhor forma possível lá na ponta e, com isso, fidelizar o cliente. E é um tema que a gente vai falar daqui um pouquinho mais. Então, esses são os exemplos práticos que você pode colocar para quem está assistindo a nossa live agora ou depois, que pode colocar em funcionamento e que não está longe do seu alcance. Está muito pelo contrário, está muito próximo. Pouquinhos cliques, você consegue encontrar esses caras e ativar de uma forma muito fácil. Bom, eu quero. Ricardo... O Lúcio quer falar agora, mas eu quero dar antes da palavra, eu quero dar um gancho para o Lúcio, porque você começou falando da consultoria da Apple. Né? Eu quero devolver a palavra para você, porque já veio o Schiavini e já trouxe um case concreto, que a Amazon Forestars é um excelente case para a gente colocar aqui na mesa, né? de tratamento de tudo isso. Então, você foi para um lado do atendimento, da conveniência, da consultoria, e, por outro lado, ele veio do modelo completo. Depois ele deu vários exemplos, tanto no digital quanto no cloud. Eu acho que merece o complemento dessa fala aí. Mas percebe que as duas coisas, elas tocam o mesmo ponto. Experiência. A experiência que a Amazon proporciona, a experiência que a Apple proporciona. Isso não tem preço. Né? E é exatamente nisso aí. A gente até hoje, a gente está indo aí para o iPhone 12, né? A gente até hoje, ao longo de todos esses anos, a gente ainda vê, no primeiro dia de lançamento de um iPhone, a gente ainda vê filas na rua. Me diz qual o produto que isso acontece, qual marca que isso acontece. E, assim, acho que a gente não pode perder isso de vista, porque isso traz um valor agregado. Né? E a gente está falando de um telefone, por exemplo, que no Brasil, somando aí todos os acessórios, ele está chegando na faixa de R$12 mil, se a gente botar todos os acessórios, um iPhone top de linha. Né? E mesmo assim é objeto de desejo. Por quê? Porque tem toda uma experiência por trás. De repente, um Galaxy, ele é melhor, ele é pior aos olhos de um, não importa, mas o que importa é a experiência que isso traz e vai ali ao encontro do que o Rodrigo comentou da Amazon. Mas eu queria pegar ali um gancho da Amazon, que é o seguinte, que é extremamente importante, né? Quando ele fala da Amazon Books, eu sou fãzão da Amazon Books, porque, assim, é impressionante. Você entra numa loja dessa, quem já teve experiência, aqueles que não tiveram ainda, eu espero que consigam ter essa experiência em breve. Eu passo pelos corredores da Amazon Books, parece que os livros eles estão conversando comigo. Eu não consigo mais, assim, olhar para uma livraria no Brasil, naqueles moldes em que as prateleiras, você não consegue ver a capa. As coisas elas são bagunçadas, como se fosse mais um livro. E aí você vai lá na Amazon Books, cara, são todos os livros separados, né? Um espaço separado, as capas de frente. Então, de repente, você tem lá um livro do Simon Sinek, por exemplo. Cara, ele está conversando contigo. Aquela capa ela foi desenhada por alguém. Ela foi pensada por alguém. Isso não pode ficar para trás, amontoado de qualquer forma. Então, tem toda uma experiência por trás disso. E aí, quando a gente fala de experiência, que é o que a Amazon coloca, né, é aquela coisa de eu conheço muito bem o meu cliente, ao ponto de a Amazon Books do Sorro, ela é diferente da Amazon Books, por exemplo, de repente, no norte da ilha. Diferente, por exemplo, de Seattle.
Então, por quê? Porque ali eu tenho um conjunto de pessoas que tem uma particularidade em que ela conhece muito bem, que ela entrega na tua casa, ela sabe exatamente o consumo daquela localidade. Então, por que eu tenho que colocar ali todos os livros, se todo mundo não compra todos os livros, né? Então, é essa inteligência, essa experiência, essa capacidade da gente entender quem é realmente o meu consumidor, é conhecer o consumidor, né? E aí, por último, aqui só para liberar para você, Ricardo, o Rodrigo tocou num ponto aí que é em relação ao custo de cloud também, é muito barato, os R$400, às vezes você acha até para quem quer começar e não tem muito modelo, você ainda acha coisas de graça, hoje em dia, para começar, para quem quer começar a brincar. E essa questão da cloud, olha que legal, né? Antigamente eu tinha que contratar servidores próprios, mesmo que tivesse em nuvem. Hoje eu escalo isso de uma forma elástica. Então, a gente tem uma Black Friday na frente, eu não preciso comprar servidores full, eu não preciso separar. Aquela coisa ela vai consumindo e, ao mesmo tempo, eu vou liberando o espaço à medida em que a coisa vai acontecer, à medida que eu tenho demanda e não tenho demanda. Então, a coisa fica muito... ela oscila de acordo com o teu negócio, oscila de acordo com a tua demanda. Bom, vamos lá. Eu quero só dar a todo mundo que está aqui no nosso chat já entrou, mas eu quero fazer um comentário antes dessa saudação. Deu para ver na fala de vocês dois, são falas complementares, né? Ratificam um ponto um do outro, mas que essa questão que eu provoquei vocês da acessibilidade, do custo, já foi praticamente respondida, né? Mesmo com alguns termos que alguma ou outra pessoa talvez desconheça, mas o mundo do varejo de tecnologia já conhece, digital, a gente vê que muitas tecnologias estão absolutamente acessíveis e uma parte da fala do Rodrigo que eu não queria perder, essa coisa de vamos colocando no ar, vamos testando, vamos pivotando, é mais ou menos como um raciocínio de uma startup, né? Que vai tentando, vai experimentando, vai fazendo isso até validar aquele produto, aquele modelo de negócio, aquele produto está no mercado, para depois fazer um investimento maior. Eu acho que talvez esse seja talvez da fala de vocês, seja o grande benefício da tecnologia hoje. A acessibilidade para você poder fazer testes e pivotagens até que o seu produto cresça. Eu gostei desse pedaço, achei muito bom, mas eu quero saudar o pessoal que está aqui. Todas as falas foram muito boas, mas eu queria saudar o pessoal aqui. Ó. Fernando Chaves chegou, já falou, bora, Gnancio, vamos embora. Fernando Chaves, meu companheiro da linha de bastidores. Suena Min, boa noite. Letícia Arendt, boa noite. Sérgio Rodrigues de Gouveia, boa noite, meu amigo Sérgio. Cláudia Bruce, boa noite. Cláudia Bruce. Edmur Sayane, o mestre Edmur Sayane está aqui com a gente. Só gente boa, muito conhecimento. Ele também, ó, muito conhecimento. Edmur Sayane é o nosso grande mestre aí. Maria Beijo no coração para o Edmur. Beijo no coração para ele. Maria Aparecida Min de Carvalho, boa noite. Igor Maurício Barreto, meu companheiro do Linha de Bastidores, um dos chefes de cozinha aí, que está acelerando aqui no Rio de Janeiro, transformando vários negócios. Parabéns. Edilane no Web, já falou aqui. Edilane no Web, parabéns pela iniciativa e grandes profissionais aí com vocês. Edilane Godoy, nossa companheira na Becom, diretora de marketing, está aqui com a gente. Oscar Mota, direto de Portugal, olha que bacana. Também companheiro além de bastidores em peso aqui, né? Luiz Felipe Salles, o homem do shopping center no Brasil, sabe tudo disso. Guilherme Onelas, boa noite, Guilherme. A turma da MindStation está aqui, o pessoal que já participou de um debate aqui sobre mindset da reinvenção, o Charles Betito, futurista, que sabe pensar muito bem como é que a gente se reinventa nesse momento. O pessoal da MindStation está aqui e é muito bacana. Obrigado por vocês todos estarem aqui. Eu sei que muitos assistem ao vivo, outros vão assistindo depois. Eu sei que a gente está conseguindo atingir bastante gente, estou muito feliz, mas eu quero ir para um segundo ponto, sair desse primeiro ponto. Você já acho que foi mais gentil nessa primeira pergunta, né? Deixa para vocês falarem mais à vontade, falarem bem da tecnologia, falarem que está tudo certo, é acessível, vocês ficarem em casa nesse primeiro momento. Agora eu quero ir para o segundo. Quais são as tecnologias? Agora eu quero a resposta. Eu quero botar vocês quero botar, como diz lá no programa na TV, eu quero botar fogo no parquinho. Quais são as tecnologias aplicadas ao varejo que têm obtido sucesso? Isso eu quero saber. Eu quero dar essa resposta não para mim, eu quero dar essa resposta para quem está assistindo a gente agora. Né? Rodrigo, quem começa agora é você? O senhor que manda, mestre. Não sei se o pessoal assistiu, mas super recomendo assistir um documentário que tem na Netflix, que é o Dilema das Redes Sociais.
Eu acho que está todo mundo obrigado a assistir todo mundo está obrigado a assistir. Né? Mandatório. E ele explica de uma forma muito didática o que está acontecendo quando você fala nessa questão de influenciar, né? Que estão influenciando os hábitos de consumo. Hoje, nós temos tecnologias disponíveis que, sei lá, vamos colocar aí pelo menos 10 anos atrás, 15 anos atrás, ela tinha pouca acessibilidade, que nós estamos falando aqui de engines de inteligência artificial. Até um tempo atrás era muito inacessível, isso é muito longe das pessoas. Hoje, pessoal, por mais que você não entenda, você não veja isso claramente, ela faz parte do dia a dia nosso. Se qualquer uma das pessoas que estiver assistindo a gente aqui agora, acessa qualquer rede social, você está sendo impactado por essa tecnologia. O feed de um Facebook, de um Instagram, qualquer uma das redes sociais, ele é 100% controlado por engines de inteligência artificial, que elas estão ali programadas para influenciar você a se manter ou a retornar, gerar dispositivos que te mantenham na plataforma, que é assim que ela monetiza, né? Quando tem público, ela consegue vender as suas propagandas para quem vai investir na plataforma para apresentar para você de alguma forma. Mas não para só aí. A gente tem a utilização dessas tecnologias dos mais variados setores. Na própria loja virtual, por exemplo, você consegue, através das engines de inteligência, entender o perfil de consumo do seu cliente dentro da loja virtual. Então, sabendo qual é esse perfil de consumo, você consegue recomendar produtos que têm a ver com esse perfil. E aí eu não estou falando mais de um reconhecimento ou uma coleção de dados que se transforma isso em informação e influencia alguma pessoa a tomar uma decisão. Aqui a própria inteligência está tomando a decisão e ofertando algo que possa ser complementar, possa ser substituto. Eu posso, por exemplo, comprar lá, dar uma olhada no suplemento alimentar e eu pego lá um whey protein de 900 miligramas. E aí, ou 900 gramas. E ele pega e me oferece, cara, se você quer esse whey protein, por que você não leva esse outro de 1,5, 1,5 kg, e você vai pagar, sei lá, 20% a mais, que é aquele nível de consultoria que nós falamos agora há pouco. Então, você tem tecnologia hoje extremamente acessível, que você ativa, muitas vezes, com um clique, ela começa a funcionar. Por isso que eu estou falando da simplicidade, da acessibilidade. Valores extremamente acessíveis. Antigamente, por que eu falo isso? Porque antigamente tinha que fazer um projeto, você ficava 4 meses implantando a tecnologia, investia valores gigantescos de setup. Hoje você tem essa tecnologia que você faz uma assinatura, sem contrato de fidelidade, você não precisa ficar lá 1 ano. Inclusive, pessoal, outro alerta que eu dou para vocês, se não existir uma justificativa para alguém que for vender uma tecnologia como essa, que te tente e faça entender que precise realmente se ficar 1 ano com aquela tecnologia para pagar um setup, por exemplo, uma fidelidade, não aceite, tá? Porque as tecnologias novas hoje, que te oferecem uma assinatura, elas precisam te oferecer o benefício do que ela te apresenta, que ela te oferece, que ela quer te entregar, de imediato, ou com um espaço muito curto de tempo. E você precisa ter a condição de que, se ela não entregar, você pode não querer mais. Você pode falar assim, mas que eu não vou pagar mais. Esse é o novo mercado. As empresas, os fornecedores atuais, eles precisam se provar pela entrega que eles têm a oferecer, não por contratos que fazem com que você tenha cláusulas de quebras e multas, que você fica muitas vezes, eu não posso cancelar porque senão eu tenho que pagar uma multa para esse cara. Se não existir uma justificativa de, por exemplo, isso que você está me pedindo, eu tenho que fazer um desenvolvimento fora do meu escopo, eu estou disposto a fazer, mas eu vou ter que pedir para você pelo menos 1 ano de contrato para que eu absorva esse custo, esse investimento que eu estou fazendo do meu lado para te atender. Isso tem que fazer razão para você que está contratando. Se você está pegando uma ferramenta, como eu falei agora há pouco, uma plataforma dessa de mercado, você tem lá que os R$400 você vai pagar por mês, ela não pode te cobrar uma fidelidade. Você vai assinar um mês, o mês seguinte, se você não quiser mais, você cancela. E ela é assim. Você pode ir lá atrás, você vai ver que é assim. Porque ela entrega valor no momento seguinte que você contratou. Essa é a diferenciação de mercado que você tem hoje. Então, as tecnologias hoje que estão disponíveis no mercado hoje, além de ter acessibilidade, que nós comentamos antes, você consegue levar para esse consumidor final
aquilo que é de uma forma de consultoria, melhor agrega para aquela pessoa que está comprando. Às vezes, Ignacio, aqui, a nossa tecnologia é muito focada para isso, né? A gente recebe demanda de alguns players falando assim, mas eu quero influenciar na entrega da sugestão, naquela consultoria para aquele cliente. E aí eu pergunto para eles, mas por que você quer fazer isso? Porque esse produto tem uma margem maior. Porque esse produto eu quero fazer tal coisa. E aí eu pergunto para ele, mas o que você quer fazer de fato? Você quer desovar um estoque? Então você vai fazer de uma outra forma, por exemplo, uma promoção, um banner. Agora, se eu influenciar na tecnologia de recomendação do produto, na inteligência, eu estou mexendo na integridade do algoritmo. E aí eu vou empurrar uma venda. Quando eu estou empurrando uma venda, eu não estou fazendo uma consultoria. Eu posso lesar indiretamente, tá, pessoal? Ninguém está passando a perna, mas eu posso empurrar um produto que o meu consumidor, no final, ele vai falar assim, puxa, cara, me arrependi de ter comprado, não precisava ter comprado aquilo. Isso que eu chamo de lesar, a palavra um pouco pesada, mas não é o mesmo sentido de prejudicar alguém. Mas sim, sabe, você já deve ter sentido, todos vocês, aquele sentimento de, eu fui num lugar, o cara é tão bom, tão vendedor, que eu saí, em vez de comprar uma coisa, eu saí com 3. E depois falei, puta, que cagada que eu fiz. Não era para ter comprado aqui, comprei no impulso. Não fui, o cara nem passou a perna, não. Ele simplesmente, com a capacidade que ele tem de ser um bom vendedor, ele me trouxou um monte de produto a mais. Eu que me deixei levar. Mas e se aquele consultor, aquele vendedor, fosse realmente um cara preocupado com o que realmente eu quero e me oferecesse aquilo que realmente estou buscando? Eu posso sair com mais produtos da loja, sim, do que eu tinha imaginado. Só que a sensação que eu tenho depois de ter saído daquela loja com mais produto do que eu tinha inicialmente buscado, ela é muito mais favorável porque gerou aquela experiência boa. Eu comprei aquilo que realmente eu precisava e, por vezes, eu nem sabia que precisava. O cara foi tão bom que ele me mostrou que eu ia precisar daquilo. E eu agradeci ele por não ter que retornar depois ou ficar sentindo que falar, eu podia ter visto isso também e comprado aquilo também. Isso é trabalhar a experiência de consumo, e as tecnologias estão aí disponíveis para fazer esse tipo de coisa, para levar um atendimento específico. Vou dar só o último exemplo, eu já passo a palavra aqui para o mestre Lúcio. Nós tivemos clientes que, acho que foi 5 dias depois que instalou a tecnologia, a nossa tecnologia trabalha muito essa questão da integridade. Ela oferece para o consumidor realmente o que ele quer. E ele falou assim para a gente, cara, foi muito legal ter colocado a tecnologia, porque produtos que antes não saíam na minha loja virtual começaram a girar. E eu fui fazer uma análise por que estava girando, foi porque a pessoa se interessou por coleções antigas que eu não necessariamente anunciava. Ele achou um produto que era da coleção antiga, e eu não estava fazendo oferta nem nada, mas ele achou aquele produto. A partir disso, a tua tecnologia começou a oferecer aquilo que tinha a ver com aquela coleção antiga, mas que era o que ele estava buscando. Então, a loja se transformou em milhares de lojas. Cada loja, cada cliente, ela se transforma, ela tem de uma forma diferenciada. E aí ela ofereceu para o cara um produto da coleção antiga, que fez girar o estoque dele só para aquele cara que queria e para os outros produtos, outras ofertas, ou seja, de forma especializada. E isso está disponível. Essas tecnologias estão influenciando para aqueles que já utilizam ela de forma positiva e criando a fidelidade, Ignacio, que é extremamente importante, a fidelidade pela experiência, não por contrato, não por qualquer coisa diferente, mas porque eu me senti bem. Quando eu fui naquela loja, eu me senti bem de ser atendido lá. Por conta de quando a gente é atendido bem em algum lugar, a gente tende a voltar, né? Tendo aquela experiência boa. O contrário também é verdadeiro. Quando eu não sou bem atendido, quando me empurram produtos, eu não volto mais lá porque eu não me senti bem naquela experiência. Então, por que não? E isso vem lá da nossa NRF, né? Que nós tivemos o privilégio de assistir esse evento fantástico. Invista na sua experiência. Temos tecnologias hoje direcionadas para isso, mas que elevem o padrão de consumo do teu cliente, que leve a experiência dele para poder gerar essa fidelização, ou seja, sustentabilidade a médio e longo prazo. Olha, eu quero passar para o Lúcio a mesma pergunta, mas eu quero fazer alguns comentários antes, tá, Lúcio? Se me permite. Tá? Claro. Primeiro, assim, a pergunta é a mesma para você, né? Quais tecnologias que têm obtido sucesso no varejo agora? Eu quero fogo no parquinho mesmo, como eu falei no início para o Rodrigo. E ele fez a fala dele bem extensa para segurar bem. Ele defendeu bastante, pelo que eu vi, a inteligência artificial. A área dele,
ele colocou a inteligência artificial, mas ele não deixou citar 3 coisas que eu acho absolutamente diferentes. Duas ele reforçou 2 falas suas, daquela coisa de consultoria e outra de experiência. Ele reforçou isso durante a fala dele. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção na fala do Rodrigo, foi essa questão da integridade, né? Porque a tecnologia ela pode dar diversos, e ela dá diversos recursos para você utilizar, mas se você não tem ética e integridade para isso, pode ser um tiro, né? Como a gente tiro na água, né? Você não acerta ninguém, né? Você não consegue resolver nada e você fica mal. Você não traz uma experiência, você traz uma péssima relação com o seu consumidor, né? Final. Então, reforçando aquela questão de consultoria e experiência que ele falou, eu perguntei de novo, como tu pergunta para você, quais tecnologias estão fazendo sucesso. Ele puxou para a inteligência artificial, mas eu gostei dessa colocação da integridade da ética. Eu acho que a gente tem que reforçar isso daí. No meu ponto de vista, então eu quero, antes de fazer meu comentário, que eu também quero fazer meu comentário sobre essa pergunta, citando alguns casos para vocês comentarem no final, eu quero primeiro escutar o Lúcio. Lúcio, quem tem obtido sucesso? Qual a tecnologia tem obtido sucesso? Eu vou na mesma linha do Rodrigo, né? A gente não pode esquecer que o varejo é feito de gente. E quando a gente olha para isso, a gente todos os dias a gente está criando um volume de dados muito grande sobre essas pessoas. Cada vez que a gente faz uma compra, seja ela no mundo digital, seja ela na loja física, a gente está jogando dados para essa empresa, né? E o Rodrigo fez um comentário sobre essa coisa de dados e informação. Eu venho comentando nas minhas apresentações, enfim, eu acho que são três momentos importantes, né? Primeiro que as empresas, muitas das vezes, ela tem o que a gente brinca aí, de tem um bando de dados, né? Não faz a menor ideia do que fazer com esse bando de dados e acaba jogando aí para o mercado, jogando para empresas mais inteligentes aí para tratar esses dados. Mas o fato é que a gente põe com tecnologia muito mais acessível, muito mais barata, a gente transforma esses dados em informação. E aí, para mim, tem um ponto mais importante dessa brincadeira, que é transformar essa informação em informação relevante para o negócio. Então, são 3 pontos no tratamento disso aí. E aí, como é que a gente trata essa informação de tal forma a transformar ela em informação relevante para o negócio? É com inteligência artificial, com machine learning, é com processos de automação em cima disso. Hoje, a gente, dentro da Teltec, a gente faz um trabalho muito grande é o segundo pilar que a gente trabalha lá no Varejo Inteligente, por exemplo, que é como é que eu desbloqueio o poder dos dados, né? O Rodrigo colocou muito bem aqui inteligência que é usada no mundo online. Só que aquela empresa, aquelas que não são 100% digital, elas têm o mundo online e têm o mundo físico. E a gente precisa entender que existe uma jornada do consumidor nessa brincadeira dentro dessa marca. E que a gente não pode tratar isso como canais diferentes. A gente tem que tratar isso como o mesmo consumidor usando diferentes portas de entrada para aquela marca. Me relaciono com aquela marca, né? E aí, no momento que a gente começa a fazer isso, a gente colocar essa inteligência, vem essa questão da ética também. Por quê? Eu preciso gerar segurança. Eu preciso gerar transparência para esse meu consumidor. Eu preciso ter uma ética, e essa ética ela não é uma ética para mim. Ela é uma ética que eu preciso mostrar, eu preciso ter essa confiança. E aí, por isso que a gente tem a LGPD, muito bem, obrigado, para nortear tudo isso. Existem discussões, mas, enfim, eu sou completamente a favor disso. E aquelas marcas que tratarem isso de uma forma mais inteligente, com ética, são aquelas marcas que vão realmente ter um relacionamento diferente com esse consumidor dele. Porque, assim, hoje, se eu sei que aquela marca ela vai me trazer algum benefício, eu estou disposto, sim, a dar determinados dados meus para essa empresa. Para quê? Para que ela me traga uma experiência cada vez maior. Então, a partir do momento que ela me mostra que eu posso confiar, que ela tem uma ética, que ela não vai pegar essas minhas informações, que ela não vai jogar para outra empresa, que ela não vai vender, né? E essa minha relação com ela é transparente nesse quesito, você tem uma segurança, você tem certeza de que esses dados eles estão sendo
tratados de uma forma mais profissional com você, que você tem valor para aquela empresa, e aí a coisa ela flui de uma outra forma, né? Então, a inteligência em cima dos dados, a inteligência para desbloquear o poder dos dados, permeando o offline e o digital, mas com uma camada de segurança muito grande por trás de tudo isso. E aí, pegando aqui essa questão da infraestrutura, a gente não pode esquecer o seguinte, tudo que o Rodrigo comentou ali, super bem colocado, né? Acho que ninguém é melhor ali do que ele para falar sobre digital, mas o que tem por trás de tudo isso? Que tecnologias a gente tem por trás? Então, por exemplo, quando a gente foi para a pandemia, que veio a pandemia, que todo mundo foi para casa, né? Foi aquele Deus nos acuda. Eu tive clientes, por exemplo, que eles, antes de virarem clientes, né, bateram na nossa porta porque eles estavam uma semana com a operação parada sem conseguir emitir uma nota fiscal. Por quê? Porque foi todo mundo para casa. Ninguém poderia mais aparecer na empresa. E aí, como é que eu trabalho isso? Que tipo de tecnologia eu trago isso para uma normalidade, os funcionários trabalhando de casa? Lembrando o seguinte, a gente volta na questão de segurança, porque no momento que eu estou no ambiente controlado dentro da minha empresa, que eu tenho todos os meus processos, todas as minhas ferramentas, que a gente chama de on-premise, né? Ou seja, dentro da empresa, num data center físico, quando eu levo as pessoas para casa, com seus computadores, com as suas conexões à minha empresa, eu estou dizendo o seguinte, eu estou jogando dados para fora da minha empresa. Então, como é que eu mantenho uma segurança de tudo isso? Então, eu preciso de uma infraestrutura de segurança, tratar esse tipo de tópico, assim, mais alta prioridade, principalmente quando a gente tem a LGPD batendo na porta também. E o segundo ponto são as ferramentas de colaboração, são as soluções em cloud que permitem que eu continue com a minha empresa rodando, que eu consiga jogar o colaborador para casa, trabalhando normalmente, sem parar a empresa. Então, a questão da inteligência de dados, a gente fala que é inteligência sobre infraestrutura de dados dentro da Teltec, a minha capacidade de colocar machine learning, inteligência artificial e automação em cima dessa infraestrutura. 2, a questão da segurança. E 3, aí, ferramentas de colaboração para que eu consiga realmente fazer com que essas pessoas, essas empresas, trabalhem de casa sem que haja uma quebra, sem que haja um problema no funcionamento dessa empresa. Hoje a gente já vê empresas das mais variadas possíveis dizendo que estão fechando determinados escritórios, né? A gente vê o Pinterest, por exemplo, que anunciou algumas semanas atrás que praticamente está colocando todo mundo em casa em definitivo. Como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente tem hoje grandes varejistas trabalhando de forma remota, para manter esse negócio funcionando? Então, a gente tem, no meio de tudo isso aí, todas essas ferramentas, essas tecnologias aí, cloud, machine learning, inteligência artificial, automação, segurança, tudo isso trabalhando por trás de uma empresa de varejo. Olha, eu queria fazer um breve... Eu ia fazer um comentário maior, mas eu acho que já tem gente aqui no chat que fez pergunta. Eu quero fazer pergunta no chat. Eu vou deixar o meu comentário maior para o terceiro tópico que eu vou trazer para vocês agora. Mas eu queria colocar uma coisa. O Rodrigo trouxe a inteligência artificial, você colocou pelo menos umas machine learning, cloud, também como tecnologias que estão aparecendo fortemente no varejo agora, como soluções. Às vezes parece complicado esses nomes todos, às vezes parece complicado tudo isso, mas, assim, primeiro, são acessíveis hoje, eu quero reforçar a palavra dos dois, são acessíveis hoje, não são bichos de 7 cabeças, você não precisa ter toda essa infraestrutura dentro de casa, você pode terceirizar boa parte da infraestrutura, seja você pequeno, médio ou grande. Não está fazendo diferença. Se é um varejista pequeno ou um varejista grande, não faz diferença nenhuma. Então, eu quero reforçar essa fala do Rodrigo, tentando dar uma síntese na fala do Rodrigo e do Lúcio, deixando tranquilo vocês. Eles estão acostumados a ter esse bate-papo toda hora, né? Então, para eles é tranquilo esse bate-papo. Mas você que está nos escutando assim, varejista, não tenha dúvida, está muito mais acessível. Eu quero pegar um comentário aqui do Luiz Felipe Salles,
um homem do shopping center no Brasil, né? E ele falou assim, o filme é maravilhoso, o filme que o Rodrigo falou, o filme é maravilhoso. O Lúcio concordou também, eu também concordei também. Luiz Felipe Salles falou, em termos de acessibilidade e tecnologia pós-Covid, o que mais cresce no varejo é o pagamento digital. Olha, a gente não chegou no pós-Covid não, tá, Luiz Felipe Salles? Está crescendo na pandemia também o pagamento digital, mas vai crescer depois também, eu concordo contigo. Mas eu vou deixar para os meus amigos comentarem. Pagamento digital, gente. Também, Luiz Felipe Salles, independente onde se compra e onde entrega o meio de, onde se entrega, o meio de pagamento e as fatias de receita que compõem as taxas serão a próxima briga entre varejo, shopping, consumidor, adquirente e bancos. Olha, ele agora botou fogo no parquinho. Eu acho que não é a próxima. Eu acho que não é a próxima. Já está acontecendo, né? O Luiz Felipe Salles botou fogo no parquinho. Primeiro, ele disse que o pagamento digital é pós-Covid. Eu disse que é agora no pós-Covid. E agora ele vem e diz que a briga vai ser pelas taxas. Breve comentário de vocês dois para a gente ir para o terceiro tópico. Quem quer falar desse pagamento digital? Primeiro aí. Eu tenho uma opinião muito própria sobre isso, mas o Rodrigo ele tem aí uma vivência muito maior, porque a gente está falando aí de comércio digital, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente vê todos os dias, cada hora nasce uma empresa de meio de pagamento novo, né? Por quê? Porque o dinheiro está circulando ali. No momento em que você faz um pagamento num site qualquer, num comércio qualquer, naquele momento ali, o teu dinheiro já começa a passar por alguém ou por alguns, né? E no meio dessa transação toda aí, tem essas taxas que o Luiz comentou, né? Então, assim, eu acho que tem empresas que estão vivendo esse boom, aquelas empresas que já estavam estruturadas, é uma briga de cachorro grande, porque a gente vê aí os grandes bancos, as grandes administradoras de cartão de crédito, as fintechs aparecendo também, mas sem dúvida nenhuma. Eu ainda acho que mais cedo ou mais tarde essa coisa tende a encolher um pouco mais do ponto de vista de oferta, porque está se brigando ali percentual aqui, percentual ali. É óbvio que no final do dia você tem um bolo muito grande de transação, mas é uma jornada, é uma briga feia entre essas empresas, é uma seara que eu evito até de tocar. Eu encaro aquilo ali como o seguinte, é um túnelzinho ali, deixa para quem está naquele túnel ali brigar. Rodrigo, seu breve comentário também sobre o pagamento digital. É essa briga mesmo, varejo, consumidor, shopping, adquirente, todo mundo? É isso mesmo? Cara, eu vou te falar que isso aí dá um pano para manga, dá uma conversa de uma hora inteira, esse tipo de coisa, viu? Mas eu faço até outra provocação. Tem muitas pessoas que se preocupam com as taxas de adquirência, mas não se preocupam, por exemplo, com o custo de frete. Não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas custo de frete pode chegar facilmente a 12%, 15% do valor do produto. E muitos e-commerces se obrigam a fazer frete grátis, ou seja, absorver esse custo. Imagina que é 10%, 15% frente à taxa de adquirente de 1%, 2%, 3%. Às vezes a gente briga até, não necessariamente no melhor ponto. Vai chegar um momento que sim, vão ter que brigar muito por causa de taxa de adquirência, mas talvez tenha elementos anteriores que você se preocupar, né? E que eu vejo pouca preocupação de muito varejista. Tá escoando, tá vazando, a torneira tá aberta e o cara não percebeu ainda, acha que aquilo faz parte do business. Sendo que outros varejistas conseguem ganhar dinheiro com frete. Pense, você já viu falar? Tem cases de varejistas que conseguem ganhar dinheiro com frete do produto. Então, só uma provocação. Eu acho que se estiver falando das taxas dos marketplaces, que são os famosos shoppings virtuais, este tem que encarar com uma forma diferente de olhar. Eu estou vendo muito varejista ficar extremamente dependente de grandes shoppings, de grandes marketplaces, e a partir do momento que você fica dependente, você tem que submeter qualquer taxa que te apresenta, porque se ele te cortar, você morre no outro dia.
Isso tem sido uma briga constante que eu tenho conversado com muito varejista, fala, invista nos seus canais, seja loja física, seja canal virtual, utilize também marketplace, mas como mais um canal, mas não crie dependência. Se você criar dependência, que é muito mais fácil vender lá, jogar o produto para dentro da Amazon, só a própria marca da Amazon já te favorece como produto, e você começa a escoar produto para lá. Mas veja a taxa que você paga, eu nem sei que taxa que é da Amazon, mas eu sei que todas elas são bem altas, porque está englobado ali taxa de adquirência, de split, taxa de trazer o cliente para dentro, o marketing que é feito, então tem uma série de coisas que estão englobadas ali dentro, mas não cria dependência, tá? Então, acho que esse tema de taxa pode gerar uma conversa inteira aqui, se for entrar. Não, realmente é um tema polêmico mesmo, é um tema pertinente para esse momento. Inclusive, a gente vai ter um debate aqui, né, no mês que vem, sobre o futuro do presente e futuro dos meios de pagamento, com o Marco Antônio Marques e Luiz Lima, o pessoal da rede, mais o Marco Antônio Marques. A gente vai ter um debate, Luiz, só para isso, tá? E eu queria lembrar também que os restaurantes são um bom exemplo disso, dependente de iFood, né? Ficam dependendo de iFood, aí com uma taxa acima de 20% não conseguem. Eu já fui proprietário de restaurante, eu sei muito bem como é que funciona isso. Então não tem como você depender só dele, você tem que ter os seus outros canais digitais também. E assim, Ricardo, me permite fazer um comentário aqui, claro. Que assim, muitos varejistas, principalmente os menores, eles estão esquecendo o seguinte, aquela informação valiosa do cliente dele acaba não ficando mais com ele. Sim. Então, assim, ele está jogando o negócio dele para fora. Você falou de iFood, a gente tem outros exemplos aí no mercado também, né? Em que, além de cobrarem taxas elevadas, eu não vou entrar no mérito, se está certo, se está errado, é o negócio do cara, entra quem quer, né? Mas você tem essa coisa de o cliente, ele passa a não ser seu. E aí, olha que coisa interessante, né? E aí eu vou usar o teu exemplo do iFood, né? Muitas das vezes a gente escuta as pessoas hoje em dia, eu não vou comprar o hambúrguer da hamburgueria XPTO, eu vou pedir um iFood. Então, olha como é que o comportamento ele começa a mudar e muitas das vezes o varejista ele não está percebendo isso. Então, e aí acaba criando uma dependência muito grande dessas empresas. Eu quero interromper sua fala para devolver para você, tá? Vou interromper a fala, que é o terceiro tópico, para a gente ver se a gente consegue entrar nele já pegando o gancho nesse debate da taxa. Vamos aproveitar essa provocação que o Luiz fez, essa fala de vocês. Você estava aí falando, segura a tua fala aí. O terceiro item que eu vou colocar para você é o seguinte, como as tecnologias estão alterando e influenciando os hábitos de consumo. Então, então, já responde essa pergunta agora dele, emendando na sua fala, e depois vai para o Rodrigo de novo. Vamos lá. A gente até falou sobre isso aqui anteriormente, né? Essa coisa da inteligência artificial, do machine learning, de cada vez mais você entender o consumidor, entender os hábitos de consumo das pessoas. Isso faz com que a gente tenha por trás ali uma grande base de dados inteligente, onde eu começo a prever o teu comportamento. Então, por exemplo, foi o caso lá da Amazon Books. A Amazon me conhece tão bem em que ela é capaz de me oferecer alguma coisa, mas não baseada pura e simplesmente pela minha última compra, pelas minhas últimas compras, mas ela é capaz de me oferecer alguma coisa pelo simples fato da região onde eu moro e o hábito daquelas pessoas que estão naquela região. Então, se a gente pegar, por exemplo, no Rio de Janeiro, o público da Gávea é um público completamente diferente de todos os bairros no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, por que eu vou colocar para aquela pessoa ali, de novo, todos os livros disponíveis se eles não vão ser vendidos para aquela pessoa? Então, a inteligência ela vem por trás disso, influenciando dessa forma. Mas, para isso, eu preciso tratar os dados em informação e transformar em informação relevante, como eu já havia colocado. E aí eu influencio. E o Rodrigo colocou muito bem, mas eu tenho que ter uma ética por trás disso. Eu não posso sair simplesmente te oferecendo, ofertando e fazendo você gastar dinheiro por impulso. A coisa precisa fazer sentido para aquelas pessoas, né? Então, respondendo à tua pergunta, como influencia?
principalmente, a gente precisa conhecer os hábitos de consumo, a gente precisa entender o comportamento, a gente precisa entender que a gente tem uma geração que já está aí empoderada para comprar, geração millennial que está aí com a gente, né? Que tem uma forma de comprar completamente diferente, e some-se a isso o fato agora do Covid-19, ele está transformando o hábito de consumo de todos, inclusive dos idosos que não eram digital. Então, hoje você pega as pessoas mais idosas fazendo pedido, tendo que realmente sair do outro lado, com as ferramentas ali, com o celular dele, fazer o pedido no digital. Então, assim, no momento como esse de pandemia, a gente vê cada vez mais claro como as ferramentas elas podem influenciar. E aí não tem jeito, Ricardo, é aquela coisa assim, conhecer essa pessoa no detalhe, é entender quem é essa persona meu cliente, e saber que o Lúcio é o Lúcio, e que o Ricardo é o Ricardo, e que o Rodrigo é o Rodrigo. São pessoas completamente diferentes, com hábitos de consumo completamente diferentes, e aí eu vou pegar aquele gancho lá que o Rodrigo comentou lá no início. Veja, o Rodrigo está no Sul, eu estou em São Paulo, e você está no Rio de Janeiro. Hoje, a gente já tem um hábito de consumo diferente. O próprio bairro ali, o próprio aquilo que nos cerca no dia a dia, já nos cria um hábito diferente. Então, aquelas empresas que estiverem hoje com a tecnologia, e ela não precisa ser cara, para poder conhecer cada vez mais esse meu cliente, e a gente vai lá naquele primeiro pilar, que é o quê? Conhecer o cliente. Se eu conheço o meu cliente, e olha que coisa legal, se eu conheço o meu cliente, que é o primeiro pilar, eu estou desbloqueando o poder dos meus dados, eu estou empoderando o meu colaborador e estou devolvendo isso em forma de experiência para o meu consumidor, para o meu cliente. Entendeu? Então, assim, esse segundo pilar, para mim, é a base de tudo, tanto para um lado quanto para o outro. Ótima essa tua exposição final agora, mesmo porque até o Luiz já fez uma nova provocação aqui no chat, que até o Rodrigo já respondeu parte. Mas assim, ótima essa sua colocação, mas tem uma coisa também que chamou a atenção na sua fala. Eu gosto de puxar alguma coisa da fala de cada um de vocês. Você, quando citou esses novos consumidores, não os novos consumidores milênios que estão acostumados com o digital ou antes deles, mas os consumidores da terceira idade. Então, a tecnologia está influenciando, trazendo até uma inclusão digital, né? Para quem não tinha inclusão digital, trazendo um novo mercado ao consumidor e fazendo com que as empresas, os varejistas, conheçam esses consumidores que muitos deles não conheciam, né? Mas, assim, eu vou devolver a palavra e a pergunta para o Rodrigo, mas aqui, o Luiz Felipe Sá falou, o custo da taxa do iFood, por exemplo, é maior que o custo da ocupação da loja na praça de alimentação. Ok mesmo, tá? É verdade. Luiz, é verdade, exato, como o Scavini já respondeu para você. A venda caiu do fast food em face da pandemia e para tentar melhorar, o lojista pequeno dobrou o custo e perde valor ainda de marca. O delivery cobra preço e tempo de entrega, ou seja, os custos aumentaram, tentando fazer repasse, isso afugenta o consumidor, é um drama. Então, assim, a resposta que eu poderia dar para você, Luiz, eu acho que você até já sabe em parte, mas o Rodrigo já deu na sua exposição anterior. Não dependa só de um. Abra seus vários canais digitais, esteja em vários canais. Tenha o seu. É que nem você querer fazer a sua vida baseado só em rede social. Não dá. No dia que a rede social cair, você está zero, né? Só vendo por sua rede social. E até um dado interessante dessa provocação, vou passar para você agora, Rodrigo, sem falta, mas um dado interessante. Nosso próximo programa, na próxima quinta-feira, é sobre social e live commerce, tá? Com Yinshei, CEO da Shinovation, o homem da China no Brasil, sabe tudo o que está acontecendo. A gente costuma dizer que o Vale do Silício é inovação e a China é futuro. Ele sabe tudo disso. E Rafael Lassance, o homem do growth marketing do mundo digital, nós vamos debater isso aí de social live commerce na próxima semana. Você quer falar antes do Rodrigo falar, Lúcio? Deixa eu só pegar uma coisinha aqui, passou ali para o Rodrigo, que eu acho que assim, senão a gente perde isso aí, que eu acho fundamental. O que o Luiz comentou e o que você comentou, né? Eu acho que no momento de pandemia está todo mundo querendo se reinventar, óbvio, né? A gente precisa fazer isso. A única coisa que a gente não pode de novo, criar a dependência, e talvez esteja correto essa pessoa
ir para um iFood, mas assim, aquilo precisa ser parte de uma estratégia. Ela é um pedaço de uma estratégia. Ele não pode simplesmente pegar aquilo ali e achar que é a estratégia dele, de ficar de braço cruzado, esperando a pandemia passar. Porque a hora que a pandemia passar, se só aquilo ali for a estratégia dele, o negócio dele vai para o saco. Eu acho sim. Eu quero devolver a pergunta para o Rodrigo Schiavini, a pergunta que eu fiz, para a gente não perder o foco da pergunta, que eu peguei carona na fala anterior do Lúcio, que a gente já desenvolveu uma fala muito grande. Luiz também, você ficou por último, mas os últimos serão os primeiros nessa. Vamos embora. Como a tecnologia tem influenciado os hábitos de consumo? Estou vendo até que o Emílio Bevenuto aqui já se manifestou que está gostando bastante. O Emílio está todo ano, esse ano foi o único ano que ele foi com a gente para Nova York, teve imprevisto, todo ano ele está lá com a gente, ele sabe tudo de sistemas, sabe tudo da forma, atende varejistas pelo Brasil inteiro. Então ele está gostando. Se ele disse que está gostando, está indo bem o debate de vocês, né? Como é que a tecnologia tem influenciado, além dessa questão da inclusão que o Lúcio falou e outras também que ele disse? Eu quero reforçar o convite que você fez ali para a próxima live o nome dele é difícil de falar, né? Enchei. Eu estou falando Enchei. Mas é o cara hoje depois você me conserta. É o cara hoje que eu entendo que mais conhece de live commerce aqui do Brasil. Tem várias iniciativas que eu vi acontecer por aí de live commerce, que não é live commerce. O cara simplesmente está vendendo junto com uma transmissão live. Isso não é live commerce. Então, super recomendo. Não é Polishop, né? Não é aquela coisa antiga. Não, exatamente. Só um dado interessante, Rodrigo, que ele me passou, já corresponde a 10% da venda do varejo na China, live commerce. Na China, olha o tamanho que é a China, né? Mas a previsão é que supere todos os outros canais, muito mais percentuais. Mas deixa eu perguntar para você. Vamos lá. Mas super indico mesmo que o pessoal assista para entender o que é de fato live commerce, para não se confundir com as iniciativas que o pessoal está fazendo aí, que é colocar uma transmissão a live e tentar jogar para um lugar para converter. Isso não tem nada a ver com live commerce. Com todo o respeito a Polishop, tá? Não foi uma crítica negativa, não é crítica, só um comentário. É só discussão de modelo, só isso. O pessoal se apropria muitas vezes de nomes e converte o negócio para um troço que não necessariamente é. Mas eu queria reforçar mais um assunto que o Lúcio falou agora há pouco. Você, a loja me conhece, sabe, né, os meus gostos, meus costumes. A gente vai até repostar aquilo que eu falei, comentei, daquela reportagem, aquele trechinho da reportagem do Jeff Bezos, da Amazon, em 99, onde o entrevistador fica impressionado com o que a Amazon está fazendo para ele ali no computador. Ele fala, nossa, ele me reconheceu, ele está falando comigo. A gente vai repostar no nosso Insta, para quem quiser dar uma olhada nesse pedacinho, nesse trechinho da entrevista do 60 Minutes. Acessa lá o Instagram da Smart Hint, que é Smart Hint Oficial. Fica a dica aí para quem quiser assistir. Depois a gente vai deixar também nos destaques para que você possa ver, para quem está assistindo isso depois da gravada, né? Mas, Ricardo, eu gosto de dar alguns exemplos práticos para o pessoal não sair com uma imagem, né? Deu bastante insights, né? Mas eu não consegui ver nada prático. De coisas que estão influenciando o padrão de consumo, influenciando os consumidores e que está aqui na nossa mão, né? A gente tem um restaurante, e aí deve ter também exemplo na região de vocês todos, que, por exemplo, o cardápio do restaurante é dentro de um tablet. Eu não tenho garçom vindo perguntar o que eu quero comer. Eu simplesmente pego aquele tablet na minha mesa, faço o pedido que eu quiser, passo ali um cartãozinho, que é o meu código único, daqui a pouco, minutos depois, vem servir na minha mesa aquilo que eu pedi. Então, eu já comecei a mudar a experiência do consumidor, já comecei a influenciar ele de uma forma que, tudo que eu tenho disponível está aqui, cara. Inclusive tem lá, essa carne que você está pedindo combina com esse vinho, harmoniza com esse vinho. De novo, as recomendações. Isso está aqui, num restaurante normal. Você pode falar, mas tem os caras... Não, gente, é uma plataforma que está disponível no mercado. Você vai investir no tablet, vai investir um pouquinho na plataforma e você vai mudar a relação sua com o seu consumidor. Uma das coisas, além da comida ser muito boa, é o formato que a gente é atendido. Não tem aquele garçom que fica em cima ali direto. Às vezes a gente meio que se incomoda, não existe. Exemplo prático disso acontecendo.
Outra coisa também, a Amazon inovou dentro da área de conveniência, colocando lá a Amazon Go, né, que não tem mais o caixa, né? Aqui, pertinho, num supermercado perto aqui da minha casa, tem lá os caixas, que as pessoas normais, mas tem os caixas self-services. Desde quando lançaram os caixas self-service, eu não fui mais no caixa de pessoas. Eu passo a minha compra por aquele caixa self-service, faço todo o processo de compra ali, de pagamento, tudo certinho, conforme a máquina vai me guiando, e saio com as minhas encomendas ali junto comigo, sem passar por ninguém. Isso é muito inacessível? Será? É um computador que tem ali uma leitora de código de barras, que é a mesma que tem no caixa físico, com uma balança do lado, onde ele vê que eu coloquei o produto e ele faz a sequenciazinha, um software especializado. Será que é tão inacessível assim para o teu business? De novo, falta muito do pessoal pesquisar um pouquinho o que está disponível no mercado e investir nisso. Isso que está influenciando hoje, Ricardo, são esses pequenos detalhes que influenciam a diferenciação no comércio geral. Tá? Eu fiz questão de pegar 2 exemplos de varejo físico para não ficar somente no virtual, falando um monte de coisa e tal. E para fechar essa exposição, que eu acho que nem é momento, nem vai dar tempo de falar de coisas de futuros, como voice commerce, algumas coisas mais beleza pura, né? Mais top ainda. Mas uma coisa que eu queria só para fechar aqui a conversa, que a gente fala muito da Amazon, e a Amazon não é uma coisa só que ela aumenta a experiência, elas são várias coisinhas pequenininhas. Se você botar atenção como pessoa que está observando como é que ela se comporta, você vai ver que é uma somatória de coisinhas, desde compra com um clique, velocidade na entrega. Todo mundo falava, a Amazon, quando chegar no Brasil, vai se ferrar, porque a nossa infraestrutura aqui é isso e não sei o que. Cara, a Amazon entrega em 2 dias. O que ela fez diferente? Ela coloca tudo para funcionar do jeito que tem que funcionar. Mas o exemplo que eu quero dar é o seguinte, eu estava ouvindo um review de um livro, outro dia, um podcast, e o cara estava comentando sobre o comportamento da esposa dele no comércio eletrônico, que ela é a maior fazedora de carrinhos abandonados do mundo, segundo ele. Que ela coloca o produto do carrinho em várias lojas e abandona tudo. Só que ele começou a prestar atenção e ele viu que na Amazon ela não deixa carrinho abandonado, ela fecha todos. Todos que ela brinca na Amazon, ela fecha. E aí ela foi atrás para tentar identificar o que estava acontecendo. Ele começou a ver essas várias facilidades, né? Como compra com um clique, esse review do produto, essa indicação, essas várias coisinhas somatórias leva com que a atitude dela lá não seja a mesma atitude dos outros lugares. Ela vai até o fim, ela converte. Então, se ela precisa comprar alguma coisa, ela vai na Amazon direto. Porque criou esse ambiente favorável. É a falta de atrito, né, Rodrigo? É exatamente esse, o review desse livro que eu estava ouvindo, que é o Friction. É a falta de atrito. É o fato de atrito, exatamente. E você vê, de novo, não é mágica, pessoal, ela vai trabalhando, aí é o exemplo da Amazon, que é o top, né, hoje empresa de 2 trilhões, praticamente, mas a somatória de detalhezinhos que cada um de vocês que estão ouvindo, que são varejistas, pode ir trabalhando um a um, devagarinho. Está acessível, você não precisa fazer o mundo, mas você tem que ser contínuo. E é aquilo que nós falamos ali atrás, modelo, testa, não deu certo, troca, se deu certo, melhora, incrementa, mas começa devagarzinho, o tal do MVP, mínimo produto viável, paga o mínimo possível, gasta o menos dinheiro possível, já coloca para funcionar. Em vez de fazer 5 caixas desse automático, investe em um, vê se vai dar certo. Sabe? Vai devagarinho e vai melhorando essa estrutura. Olha, eu vou. A gente está. Nosso tempo aí está esgotado ou esgotando, né? Vamos dizer isso, né? Mas eu quero falar 3 coisas para vocês importantes. Primeira coisa, eu quero reforçar o convite na próxima quinta-feira em Shea e Rafael Lassance vão discutir social e live commerce. Vocês não podem perder o programa de quinta-feira às 6h30 da tarde, com 2 grandes profissionais de referência, como esses que estão aqui na nossa frente, Lúcio Leite e Rodrigo Schiavini, e um tema importantíssimo agora, o live commerce. Vocês vão entender, como bem disse o Rodrigo, que é bem diferente do que muita gente está apresentando por aí. É um programa imperdível. O Luiz Felipe Salles aqui reforçou isso mesmo que nós queremos, incentivamos os nossos lojistas no shopping, temos que abrir o leque e ajudar a fechar a conta de 0,20, aquela conta dos 20%, ele reforçando a fala de vocês. Também reforçou aqui, Rodrigo, restaurante Pueblito de Santa Catarina, de comida uruguaia. O Luiz Felipe Salles é do Sul, tá? É abaixo de você um pouquinho, tá?
de comida uruguai com tecnologia, tem 2 anos de funcionamento. Espero que conheça. Se você não conhece, vai lá conhecer, tá? Em Santa Catarina. Né? O Jerônimo veio depois, tá bom, maravilha. Tá dito, Luiz Felipe, muito obrigado. A Lucila Campilha, fazendo um excelente, Lúcio Rodrigo, inteligência e tecnologia super integradas com foco no que é importante para o consumidor, cada vez mais para poder transformar o varejo. A Lucila vai estar aqui num debate com a gente mês que vem, ela com a Rede da Amaro, o case da Amaro vai estar aqui em pauta no mês que vem para a gente debater, vai ser bem interessante. Quem não conhece as lojas Amaro vai gostar bastante de debater esse case, tá? Mas, assim, como a gente está com um tempo bem estourado, eu vou fazer o quarto item, o quarto tópico que eu vou perguntar para vocês, eu vou perguntar dando uma palavra final para vocês também. Vou embolar as duas coisas, que a gente vai ter que correr para o encerramento. Eu ia fazer uma fala, ia fazer a seguinte pergunta. Como é que a gente repensa o varejo agora? Qual são o presente e o futuro das tecnologias? Eu acho que o presente a gente já falou bastante coisa, né? Mas como é a pandemia, ainda tem mais um pouquinho, a gente não sabe quanto tempo tem, você ainda tem um resquício de fala de vocês, se vocês quiserem falar alguma coisinha de presente. Mas como vocês veem o futuro dessas novas tecnologias aí, que vão se firmar, as que estão agora e as novas que devem surgir de forma positiva e acessível para todos nós? Eu vou começar com o Lúcio dessa vez. Lúcio, presente e futuro da tecnologia e a sua palavra final também, por gentileza. Maravilha. Deixa eu só... O Rodrigo falou bastante de Amazon aqui, eu queria só deixar para uma reflexão. A Amazon começou lá em 95, vendendo iniciando a sua operação, primeiro livro vendido online. E aí passou por uma série de transformação, ela foi se resolvendo, ela foi criando, crescendo, né? Deixou várias livrarias, várias empresas de nome pelo meio do caminho, e hoje ela é presente, ela tem uma presença muito forte no físico de novo. Então a gente vê as lojas Forestar, a gente vê a Amazon Go, a gente vê a Amazon Books, a gente vê a compra da Whole Foods. Então acho que fica uma reflexão aqui em que ela começa no digital, ela faz toda essa jornada e volta para o físico de novo, vendendo coisas de empresas que ela deixou pelo meio do caminho em que já fecharam, né? Então precisa ficar essa reflexão aqui, entender essa jornada da Amazon. E segundo, seria uma dica para quem não leu, A Loja de Tudo, Jeff Bezos, para mim é um dos melhores livros, né, Rodrigo? Que, porra, a gente tem aí no mercado. Bom, falando aqui de futuro, né? Acho que de presente a gente já falou bastante também, então a minha humilde opinião aqui, eu acho que esse futuro do varejo, né, ou aí a gente pode chamar o que a gente tem pela frente, né? O varejo futuro do presente e o futuro do futuro, tá? Né? Então, assim, eu acho que aquelas empresas em que estão passando pela pandemia e não repensaram seus negócios, não entenderam absolutamente nada do que está acontecendo ou que a gente vai deixar para trás. É uma oportunidade imensa da gente repensar para onde a gente está caminhando, essas mudanças de hábito, essas operações que a gente já falou aqui também, como é que eu trato, trabalhar mais para frente a importância de ter uma captura de dados com ética, com inteligência, transformar isso, devolver isso em forma de experiência para o cliente, análise em tempo real, insights de cliente, né? Como é que eu melhoro, uso as ferramentas para ter um engajamento melhor com esse meu consumidor. Então, te dar um exemplo aqui. A gente vai numa livraria, por exemplo, em que você, de repente, tem fidelidade, você entra na livraria, as pessoas não fazem a menor ideia quem é você. Aí você foi lá, botou R$100, saiu de casa com R$100 para comprar 2 livros, você pegou os livros na estante e aí foi pagar com os seus R$100 lá e a menina do caixa vira para você e fala assim, CPF, você coloca o CPF, ela fala para você, e olha, você tem um crédito acumulado aqui de R$23. Você não quer gastar esses R$23? Você fala assim, óbvio, vou sair feliz da vida porque eu vim para cá para gastar 100 e estou gastando menos 23. Mas o fato é que se eu conheço essa pessoa, no momento em que ela entra na minha loja, eu posso sim vender 123 e não 100 menos 23.
porque eu sei quem é, eu entendo, eu conheço essa pessoa. Ou então ela cruza a livraria e vai até uma Starbucks, usa o Wi-Fi do Starbucks, de repente até consulta uma Amazon da vida, entra no site dos marketplaces da vida e sai daquela livraria sem gastar R$1, e as pessoas daquela empresa não sabem que aconteceu isso. Então, acho que o mais importante aqui é a gente falar de inteligência sobre dados, conhecer o cliente, né? Acho que são aqueles 3 pilares, eu volto nos 3 pilares, para mim eles são extremamente importantes. Como é que eu conheço o cliente, como é que eu desbloqueio o poder dos dados, como é que eu empodero o meu colaborador, e aqui tem uma dica legal. Tem um estudo da Microsoft nos Estados Unidos em que ela diz o seguinte: apenas 20% dos colaboradores que estão na frente de loja acham que possuem ferramentas adequadas para se relacionar com o cliente dele na loja física. Apenas 20% acha isso, né? Então, a gente precisa empoderar esses colaboradores, né? E aí a gente pode falar de novos modelos de loja, interação de produto, o próprio Rodrigo já comentou aí, né? Como é que eu faço a compra através de voz? Acho que essa coisa está muito interligada. Eu acho que eu iria ir por essas tecnologias aí que eu falei, acho que esse é o futuro que a gente vai ver aí, eu diria até que no futuro curto. Não estamos nem falando de futuro futurístico, né? A gente está falando aqui futuro um pouquinho mais à frente, talvez no ano que vem a gente já comece a ver aí uma série de coisas diferentes. E para terminar aqui, eu acho que a NRF do ano que vem, eu acho que vai ter uma expectativa muito grande em cima dela, porque depois de uma crise jamais vista, que está mudando tudo, né, que a gente está vendo aqui quando a gente fala de varejo. Então, acho que, de novo aqui, falando de futuro, aí, acho que eu iria com as tecnologias capazes de desbloquear o poder dos dados, conhecer o cliente. Lúcio Leite, diretor de transformação digital e retail business da Teltech Solutions, diretor institucional da BEVA, diretor de tecnologia da ABECOM. Muito obrigado, meu querido amigo. Eu sei que o seu tempo é escasso, para você estar aqui com a gente, para você estar disponibilizando esse tempo para estar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado pelas suas falas sempre muito pertinentes, atuais do momento que a gente está vivendo. E seguimos em frente. Fica aí que nós vamos continuar mais um pouco depois nós 3 aí. Rodrigo, a mesma pergunta para você. Repensando o varejo, presente e futuro das tecnologias. O presente também já foi dito bastante, né? O que você vê com o futuro? O futuro, quando eu falo futuro, é o futuro do presente, que a pandemia está rolando ainda. Ali, e futuro, né? Do futuro, já, né? Sei lá, eu falei futuro do futuro, sei lá se é isso mesmo, né? Mas é bem por aí mesmo, até pegando um gancho do que o Lúcio acabou de falar, a questão de transformar o dado em conhecimento, empoderar. A gente costuma falar aqui na Smart Hint que nós somos um dos funcionários da loja virtual, porque a gente é essa figura, este colaborador empoderado de informação que consegue personalizar o atendimento do consumidor. Hoje, eu particularmente, Guinâncio, eu acho meio que inconcebível, por exemplo, eu ter que gastar uma mão de obra de uma pessoa para fazer uma vitrine, por exemplo, dentro da loja. Os mais vendidos, os lançamentos, o que comprou também. Sendo que uma tecnologia como essa, que já se coloca como um vendedor da loja virtual, já um vendedor consultivo, é tão acessível quanto a mão de obra daquela pessoa para fazer aquele tipo de movimentação. Mais que isso, você precisa ficar fazendo isso constantemente, até para mostrar que a tua loja ela é viva, ela não está ali morta, né? Você acessa um dia, tá uma coisa, outro dia está igual, outro dia está igual. Falei, será que esse negócio está abandonado? Não, quando você tem uma tecnologia que está viva, ela vai te apresentar aquilo que tem a ver com o teu perfil, depois você entra, navega, ele muda completamente, ou seja, ela está sempre viva, sempre ativa, e isso já é presente, isso está acessível, está na mão de todo mundo. E aí, players como esses, como nós, como pessoas, empresas que estão preocupadas ou estão trabalhando em favor dessa questão da experiência, eu acho que uma frase que ficou muito marcada para mim na NRF, eu acho que para vocês também,
que existe sempre essa questão de o varejo online vai matar o físico e não sei o quê, não sei o quê. E lá eles colocaram um dos palestrantes deixou muito claro, né? Que até uma frase pesada, mas é para o pessoal abrir o olho, né? Que ele fala assim, eu não acredito que o varejo vai sumir. Eu acredito sim que o varejo medíocre está morto. Esse sim. O que ele quer falar com o varejo medíocre? Varejo que não se preocupa com a experiência do consumidor. Os nossos indicadores hoje que a gente mostra para os varejistas, os principais são indicadores de experiência, tempo que o cliente fica na loja, a taxa de rejeição que você tem. São exatamente os mesmos indicadores, Guinâncio, que o Google, por exemplo, dentro do ambiente, do algoritmo dele, considera para ranquear uma determinada resposta que ele oferece para alguém. Se eu estou procurando um produto, ele me recomenda lá uma resposta. Se eu clicar em cima desse link e esse link não for atrativo, ou seja, eu não permanecer ou eu não aprofundar, uma taxa de rejeição baixa, na próxima vez ele não vai mais oferecer aquela resposta porque ele entendeu que aquilo não foi boa. E ele se preocupa muito com a experiência do usuário dele, que somos nós que fazemos as consultas. Está tudo interligado com a questão da experiência. E aí, em cima disso, um dos grandes pilares, que vai ser uma das próximas revoluções, nós estamos na revolução do conhecimento agora, né? Mas que vai potencializar muito essa era do conhecimento, a era da informação, vai ser o voice, e aí nós podemos falar voice commerce para o varejo, mas o voice em si, que são aqueles devices que estão nas nossas casas hoje, estão nos nossos celulares, então, tudo é canto, que eles conversam com a gente pode conversar com o computador. E olha que interessante, eu participei de um evento lá em Nova York, na mesma viagem, junto com players que estão acertando, ajustando todo o padrão de comunicação homem-máquina por voz. E se nós fizermos uma reflexão que foi que eles passaram para a gente lá, que é uma reflexão muito, muito profunda, que hoje, se você parar para analisar, o maior gasto energético que nós temos entre ser humano e máquina é justamente porque nós necessitamos do corpo físico para digitar alguma coisa, seja digitar um documento, seja dar um clique dentro do iniciar a transmissão, seja responder um chat que estava ali, o Luiz conversando com a gente, precisa do contato físico. E quando a gente conseguir conversar com a máquina de tal forma que a gente não precise mais do contato físico, como nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos falando, os próprios gestos, as falas, tudo é interpretado e isso é convertido em conhecimento. Imagine, Inácio, nós começarmos a programar computador, fazer algoritmos, criar algoritmos através da fala. Nós removemos esse obstáculo da comunicação homem-máquina físico e passamos a ter ele de comunicação como nós temos entre seres humanos e seres humanos, que nós não precisamos tocar um no outro para conversar, o que deixa a conversa ou a comunicação muito mais fluida. Então, hoje o voice, estendendo isso para voice commerce ou segmentando para voice commerce, nos Estados Unidos, que foi a referência que a gente pegou na época, é o canal de vendas que mais cresce disparado. O americano ele fica muito tempo no trânsito, né? Como as cidades lá são muito abertas, né? A infraestrutura permite que você more longe, mas você gasta bastante tempo no trânsito. Uma das coisas que os americanos mais estão fazendo hoje em dia é fazer suas compras dentro do carro, falando com o dispositivo, falando com voice, falando com a Amazon, por exemplo. Ele vai conversando e ela vai fazendo o pedido. Então, eu não perco, eu posso continuar dirigindo, estou conversando como se estivesse falando nós aqui, como a gente está falando com uma pessoa do nosso lado, estamos dirigindo, e isso está gerando uma comodidade muito grande para as pessoas. Eu acho que o presente, o futuro agora, o futuro próximo, porque a gente não pode mais pensar em 5 anos, hoje é o que vai acontecer o ano que vem, nessa era exponencial que nós vivemos, tudo acontece muito rápido, as coisas se duplicam de ano a ano, é muito mais ágil. Nós temos que pensar assim, as coisas que estão acontecendo é para comodidade, cada vez mais comodidade, a gente busca essa comodidade e elevação de experiência, se sentir bem, não interessa o que você for fazer, mas você se sentir bem com aquilo que você está fazendo. Rodrigo, o que dizer? Rodrigo Schiavini, meu querido amigo, diretor regional da Becom, Paraná, CEO e fundador do Smart Hint, meu companheiro de viagem também, assim como o Lúcio, lá para Nova York, para as delegações, para a gente vai para ver os grandes eventos de varejo do mundo, sempre me prestigiando nas delegações que eu faço também. Poxa, muito obrigado pela sua presença. Do mesmo jeito que eu falei para o Lúcio, eu sei como é que é escasso o seu tempo, é difícil você estar aqui com a gente. Eu sei que está batendo horário de sair para casa já, senão dá confusão, né? Tem que ir para casa, enfim. Muito obrigado pela sua participação, foi riquíssima, né?
eu quero agradecer demais novamente vocês dois, mas eu quero dar 3 ou 4 avisos aqui rápidos, tá? Primeiro item muito importante, por favor, se possível, assine e se inscreva em nosso canal do YouTube. Cada inscrição é muito importante para nós. Cada pessoa que se inscreve respalda o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Lembrando também que a websérie O Varejo na Era da Pandemia acontece sempre às segundas e quintas-feiras, às 6h30 da tarde, sempre com 2 profissionais de referência do mercado, debatendo temas relevantes do varejo e do consumo nessa era da pandemia. Profissionais como Rodrigo Schiavini e Lúcio Leite estão aqui hoje debatendo sobre tecnologia. Então, participem. Quinta-feira que vem tem um programa imperdível com o Enchei, CEO da Innovation, e Rafael Lassance, especialista em Growth, Marketing Digital, para debater social e live commerce. Mas live commerce, como diz aqui no Rio de Janeiro, na veia. Vocês vão ver bastante isso. Eu acho que da fala dos meus companheiros aqui hoje de bancada, do Lúcio e do Rodrigo, a gente falou muito de cloud, de inteligência artificial, de machine learning, são coisas que parece que estão mais atrás, a gente não está vendo, mas na frente a gente está tendo, eu acho que deu para afirmar social, live e voice commerce com uma tendência muito forte, esses 3 aí para frente. E dito isso, né, que eu acho que eu estou sintetizando um pouco o que vocês falaram aí, né? Eu quero dizer 2 coisas, tá? Uma, em relação aqui ao Luiz Felipe Salles, ele voltou a fazer assim: parabéns, Lúcio, o exemplo do seu fechamento de 123 ou menos 23 é super bom. O varejista precisa conhecer, usar e interpretar os hábitos e fazer o cliente mais feliz ganhando com isso. Muito bom, Luiz. Ligado a isso. O Lúcio e o Rodrigo agradeceram aqui, mas antes eu queria dar uma notícia aqui também, de primeira mão. O Lúcio Leite, que está aqui na bancada, nessa bancada toda rica aí atrás da Teutec, acabou de ganhar um prêmio da Cisco com uma solução de voz, da integração da Alexa com a Amazon. Então, ou seja, ele acabou de ganhar um prêmio, o cara de pau estava aqui, não falou nada para a gente, mas eu busquei essa informação e trouxe agora. Lúcio, encerra aí a tua participação, que eu vou ter que dar outro encerramento para o Rodrigo também. Que história é essa? Não, antes de mais nada, obrigado aí. Isso realmente aconteceu recentemente, a gente está falando aí de coisa de uns 30, 40 dias atrás, né? Que vai muito ao encontro aí do que o Rodrigo acabou de falar. É um prazer para a gente é um dos grandes parceiros aí da Microsoft e da Cisco no Brasil, mas a gente desenvolve integrações, a gente desenvolve coisas dentro da Teutec, e uma delas é o que a gente chama aí de automation, de Store Automation Management, que é um dos produtos da Teutec, e um dos pedaços desse Store Automation Management que a gente faz a integração com a Alexa, ou com assistente de voz, né? Então, uma pessoa, né, dentro do seu estabelecimento, ele conversa com a Alexa, por exemplo, para saber se toda a infraestrutura dele está funcionando corretamente. Exemplo, Alexa, minha infraestrutura está funcionando? Todos os seus 10 caixas estão funcionando, a sua rede Wi-Fi está funcionando, a sua energia está funcionando. Olha, tem um problema aqui que eu vi num determinado serviço, num determinado computador, mas eu já abri um chamado automaticamente para a empresa XPTO, né? Ou seja, ao invés de eu ficar entrando no sistema, coisa assim, só de conversar no dia a dia, ali ao chegar na loja, eu já tenho ali todo um status, né? Toda uma informação do funcionamento das tecnologias que estão presentes naquele ambiente. Olha, parabéns pela sua premiação aí. Que bom, bom você falar esse case daí também. É mais um, só reforça a fala sua e do Rodrigo, né? Sobre esse caminho que está tendo aí. Quero agradecer mais uma vez a vocês dois pela participação. Vocês me deixaram, além de ser pessoas super talentosas e competentes, me deixaram muito feliz. Volto a reforçar, para se disponibilizar esse tempo para estar com a gente. Eu peço que vocês esperem aí na sala. Vou me despedir aqui do público aqui. Mais uma vez, muito obrigado para vocês. Eu já chamo vocês de volta na nossa sala aqui. Segura um pouquinho aí com o microfone fechado. Pessoal, eu estou muito feliz, eu acho que foi mais um programa enriquecedor. Batemos recorde hoje, se você não sabe, de tempo de programa. Foi um programa que todos os programas foram muito ricos, mas esse programa, o debate, se a gente não acaba com o debate, eles não vão embora, nem eu também vou também não. Está todo mundo aqui gostando demais de tudo que estava acontecendo. Muito obrigado a vocês que estão participando aqui, assistindo tanto ao vivo quanto depois. A gente está com também uma grande presença
posterior dos programas sendo assistidos com muitos views. A gente está muito feliz. Essa websérie, volto a falar, o Varejo da Era da Pandemia são 3 meses, 26 encontros com 52 profissionais de extrema referência no mercado. A gente vai ter muitos encontros daqui para frente, ainda tem outubro inteiro e o final de setembro. Não percam quinta-feira que vem. Eu estou muito feliz, espero que vocês estejam com a mesma felicidade que eu estou. Quero que vocês estejam bem em casa, cuidem-se bem, pratiquem dentro do possível isolamento e distanciamento social, cuidem-se, sigam as orientações das autoridades de saúde. Nós estamos vivendo uma pandemia, temos que nos cuidar e cuidar dos nossos, e temos que seguir as orientações das autoridades mais corretas possíveis para isso. Cuidem-se bem, continuem assistindo aqui, se possível assinem o canal. Muito obrigado pela participação de todos, cuidem-se bem, fiquem bem.